Ok, estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar o nosso assunto, tá? Vamos falar do sistema de vigilância em saúde. Nós estamos na unidade 3. Esse sistema de vigilância em saúde, ele é um conjunto articulado de ações que objetivam monitorar determinantes e controlar os riscos e os danos à saúde da população de um determinado território, de uma determinada comunidade. Então, quando a gente fala de serviço de vigilância, a gente está se referindo às vigilâncias que devem estar atentas, tá? Aos agravos e possivelmente as doenças que podem acontecer e acometer, tá? Essa saúde dessa população. Vocês estão visualizando bem o slide? Professora, eu não estou vendo, não. Não, pois pronto, deixa eu abrir. É só porque eu comecei agora. Pronto, tá aí. Ok, agora estão visualizando o slide? Estou vendo você, professora. O slide está visualizando agora? Não, estou vendo a senhora. Não? Então, só um minutinho que eu vou abrir novamente. Ok. Só um pouquinho. Pronto, agora deu para ver? Sim. Ok, Sim. ótimo. Então, vamos. Então, o sistema de vigilância em saúde, o nome fala por si, né? É ficar em vigilância com relação às ações que objetivam monitorar, fazer monitoramento de determinantes sociais, de risco, de danos à saúde da população ou de uma comunidade ou de um território. Quais são as funções da vigilância? Existem funções? Existem sim. Quais são elas? Ela tem a função de coletar os dados, fazer o processamento desses dados, análise e interpretação de dados, investigação epidemiológica, as recomendações que são necessárias, implementação e avaliações de ação de controle de dados, fazer retroalimentação, criar um sistema e alimentar esse sistema, retroalimentar, e divulgação das informações, tá? Nós temos alguns protocolos, que eles são protocolos padrões para isso, eles vêm sendo usados na saúde coletiva, tá? Esses protocolos, a função é que a gente encontre os fatores que são determinantes de agravos à doença, tá? E de doenças que podem agravar a população ou a comunidade ou um território de um modo geral. Então, qual é a função desses protocolos? É que você preencha e alimente. Algumas você tem que preencher semanalmente, outros você tem que preencher mensalmente, e outros você preenche a cada trimestre ou semestre. Aí depende do que está sendo exigido, porque cada protocolo segue o seu padrão de exigência, tá? Então, como é que se faz essa coleta de dados? Você faz a seleção dos dados, você elabora formulários que são padronizados. A garantia da qualidade do processamento de dados tem que ser uma garantia fidedigna, tá? Esse processamento ele tem que ser correto, essa informação tem que ser correta, porque isso vai para o sistema, tá? O município, ele coleta esses dados, envia para o Estado, e o Estado, por sua vez, envia para o Ministério da Saúde, tá? Alguns, o IBGE pega de lá, tá? Esses indicadores, e a partir daí a gente tem uma visão geral de gráficos do que tem acontecido com a população, quais são os maiores problemas, os maiores agravos, quais são as maiores comorbidades, por exemplo, quantos diabéticos, quantos hipertensos, aumentou o número de aidéticos e assim sucessivamente. Lá, vamos continuar. Essa fonte de dados tem que ser uma fonte fidedigna, a gente não pode simplesmente alimentar um sistema, tá? A vigilância, ela deve contar com várias fontes de dados a fim de obter informações importantes
importantes para o conhecimento e monitoramento de eventos de saúde, bem como para quê? Para auxiliar na recomendação de práticas e de controles, tá? Quando você dá informações, nós temos que automaticamente buscar estratégias de ações e de controle. Como é que a gente tira esses dados? O que existe? Existe um formulário de onde você vai preencher e a partir dali passar esses dados? Existe sim. Comumente, em postos de saúde, em hospitais, seja particular ou público, a gente faz o que se chama de notificação compulsória. Como é que a gente sabe a quantidade de casos de dengue que teve em 2019? Porque foi feita uma notificação compulsória. Como é que nós sabemos os casos de H1N1 que teve em 2019? Porque foi feita uma notificação compulsória para isso. Então, isso precisa ser muito bem informado, tá? Porque, caso contrário, se não for informado, não se tem um resultado fidedigno do que está acontecendo com essa população. Quem faz esse controle? Geralmente, é o ambiente hospitalar ou a UBS, tá bem? E aí, a partir daí, você informa o sistema, esse sistema, ele fica gravado, e quando você precisa de alguma forma passar essa informação com relação à população brasileira, ele está alimentado. O sistema, a gente diz que ele precisa ser alimentado. Você coleta os dados do seu município, vai passar para o Estado, por sua vez, passa, tá, para o Ministério da Saúde. Então, a gente segue um padrão de instâncias. A gente chama, na verdade, de teia, uma teia. O município passa para o Estado passa para o Ministério da Saúde. E assim, quando você abre o site lá do Ministério da Saúde, se você quer saber a nível de Brasil, você tem, a nível de Estado, você tem, e a nível de município, você também tem, tá? Então, isso é muito sério, essas notificações, elas precisam ser muito bem informadas, o sistema precisa ser alimentado, os municípios são cobrados disso, o Estado é cobrado de passar essas informações, e isso tem acontecido de uma forma muito tranquila, tá bem? O que nós estamos vivenciando hoje? A gente tem recebido, né, os boletins informativos da vigilância epidemiológica aqui no município. Então, até ontem que foi o quê? 28, né? 28 de... Até ontem que foi 28 de abril, eu já até abri o boletim. O boletim epidemiológico diz que nós temos 113 casos confirmados de Covid-19 na cidade. Tá? Então, esse boletim ele é passado para o Estado, e o Estado, por sua vez, passa para o Ministério da Saúde. Quando você abre a nível de Estado, você tem lá o número de infectados, o número de curados, o número de internados, o número dos que estão isolados em casa e o número de óbitos, tá bem? E também os que foram descartados. Chegaram com a possibilidade, mas já foram descartados. Então, esse é um boletim que é feito, e isso tem que ser alimentado diariamente, tá? Porque a população ela tem acesso a essas informações. De que forma? Ou através do site do governo do município ou do Estado. Se você preferir, você pode ver no Ministério da Saúde também, tá? Então, a gente chama essas notificações, essas fontes de dados, de notificação compulsória. O que a gente teve? Por exemplo, a gente tem aqui uma lista de doenças e agravos que estão dentro da notificação compulsória. Eu quero dizer para vocês que se no município, se não a comunidade aqui da nossa cidade apresentar algum caso desse, precisa ser notificado para ser informado para o Estado e depois passado para o Ministério da Saúde. Quais são as doenças que são notificadas, que passam pela notificação compulsória? Os acidentes por animais peçonhentos, tá? Até porque requer um atendimento antirrábico, tá? Botulismo, os casos de carbúnculo ou antraz, cólera, coqueluche, dengue, difteria, tá? Doenças que a gente chama de doença Creutzfeldt,
de Jacob, doença meningocócica, meningites ou outras meningites, doenças de Chagas aguda, esquistossomose, eventos adversos pós-vacina, alguma reação de vacina que foi notificado, precisa ser informado, febre amarela, febre do Nilo Ocidental, febre maculosa, febre tifoide, hanseníase, a hantavirose, as hepatites virais, infecções pelos vírus da imunodeficiência humana, que é HIV, em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão vertical, influenza humana, tá? Influenza humana, por novo subtipo, intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluídos agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados. Também a gente precisa informar os casos de leishmaniose tegumentar americana, leishmaniose visceral, leptospirose, malária, paralisia flácida aguda, peste, poliomielite, raiva humana, rubéola, sarampo, sífilis adquirida, sífilis congênita, sífilis em gestante. O que eu estou lendo para vocês, pessoal, é o que precisa ser notificado, feito a notificação compulsória, preenchido e informado. Isso é obrigatório, tá bem? É obrigatório. Vamos continuar. AIDS, rubéola congênita, corrimento uretral masculino, síndrome respiratória aguda grave associado a coronavírus. Olha aqui, ó. Isso aqui já estava no livro de vocês, ou a SARS-CoV, que é de Covid, já estava no livro de vocês antes dessa pandemia. Ó, tétano, tuberculose, tularemia, varíola, violência doméstica, sexual e outras violências, tá bem? Então, aqui, o que chama a atenção da gente, que já existia uma preocupação com relação até ao próprio coronavírus, como vocês veem aqui, ó, tá? Essa fonte, que fonte é essa? Essa fonte, ela está disponível desde 2011, tá? E esse acesso foi feito, inclusive está no livro de vocês, essa imagem, ele foi feito em 2016, tá? Então, o coronavírus, tá? Que antes era SARS e hoje a gente tem o Covid, né? Já era uma preocupação da saúde coletiva, tá? E da própria saúde pública. Então, já existia uma notificação compulsória obrigatória. Então, a gente recebe esses boletins porque eles estão sendo notificados. Essas pessoas que são confirmados casos de Covid-19, isso é informado para alimentar o sistema, faz necessário alimentar para que a população seja informada do que está acontecendo, tá bem? Vamos adiante. Então, a gente tem o Sistema de Informações em Saúde, tá? Esse Sistema de Informações em Saúde é o SIS, o município tem esse sistema, existe um setor, que é um setor que a gente chama de processamento de dados, dentro da Secretaria de Saúde, ou pode estar dentro da Prefeitura. Comumente, a gente encontra dentro das Secretarias de Saúde, que ficam processando esses dados, tá? Tudo que acontece de novo, ou informando que já existe no município. Ou seja, a gente percebe que existe uma alimentação do sistema. Esse sistema deve ser alimentado. Municípios que não alimentam o seu sistema são cobrados, tá? Podem até, de alguma forma, sofrer consequências quanto a isso. Às vezes, quando você não alimenta o sistema, você fica lá com déficit. Isso impede de receber recursos
porque uma forma de você ter todos os dados, tá? Ah, não recebeu o recurso, precisa verificar se todos os dados que são exigidos pelo Ministério da Saúde foram informados, tá? Se foram passados para o Estado, por sua vez, passou para o Ministério, tá bem? Então, a forma que se tem de controlar tudo isso é até de segurando o recurso. Recurso não saiu, tem alguma pendência, então, com relação à informação, tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Quem trabalha nesse processamento de dados tem que apresentar esses dados de forma clara, tá? E correta. E quem trabalha dentro das UBSs, dos hospitais, também precisa passar esses dados de forma correta e clara, tá? Alguns são a partir de programas, a gente tem um programa instalado, você baixa do site do Ministério, você instala, tá, os programas. Então, uma vez instalado, você diariamente só vai lá e alimenta, semanalmente, mensalmente, conforme é proposto no protocolo de obrigatoriedade, tá? Existe toda uma proposta para isso. Então, o Sistema de Informações em Saúde, que a gente chama de SIS, é um mecanismo de coleta, processamento, análise e divulgação da informação, a fim de possibilitar o planejamento, a organização, o processo dessa operação, tá? E a avaliação dos serviços de saúde. Então, existe um formulário, um protocolo para isso, tem que ser alimentado, tá? Quando a gente chama de Sistema de Informações de Agravos de Notificação, é chamado de SINAM. Esse SINAM é o Sistema de Informações de Agravos e Notificação. O que ele verifica? O que ele fornece? Qual o objetivo dele? É um sistema de padronização da coleta, tá? E processamento dos dados sobre agravos e notificação obrigatória em todo o país. Então, esse sistema, os agravos que você tem na sua cidade, no seu município, no seu estado, eles precisam estar notificados, precisam ser informados, e é obrigatório fazer isso, tá? Como eu já falei antes, municípios que não fazem, de alguma forma, não fazem isso, acaba que sofrendo algum tipo de advertência, tá bem? Porque se faz necessário você fazer, tá? Só fazer uma foto aqui que eu tenho que mandar, só um pouquinho. Então, é necessário, vocês perceberam que chega a ser obrigatório, e é obrigatório mesmo, tá? Você tem que informar, viu? Então, vamos adiante. Qual é a função desse sistema de informação de agravos e notificação? Qual é a função deles? Tá? Qual é a função? A principal função é fornecer informação para análise do perfil da morbidade e auxilia os níveis, tá? Municipal, estadual e federal na tomada de quê? De decisões, tá bem? Vai auxiliar na tomada de decisões que são pertinentes à melhora da saúde da população. Tá bem? Só um pouquinho. Só mudar aqui, já.
Então, vamos lá. Então, a função do SINAM é fornecer as informações para auxiliar o perfil de morbidade. O que é morbidade, pessoal? Morbidade é a mesma coisa que mortalidade? Não. Morbidade, pessoal, é o que pode causar a doença ou que pode agravar essas doenças, tá? Por exemplo, hipertensão arterial é um tipo de morbidade? Diabetes é um tipo de morbidade? Obesidade é um tipo de morbidade? Hipertensão arterial, diabetes e obesidade podem levar o indivíduo a ter um AVC, tá? E aí, tendo um AVC, já agrava mais ainda a saúde desse indivíduo, tá bem? Então, morbidades são causas ou danos que podem agravar a saúde ou de um indivíduo ou de várias pessoas, isso individual ou coletivo, tá? Então, vamos adiante. O sistema de informações sobre a mortalidade. Professora, então o município tem que informar até os casos de morte? Tem. Ele é obrigado a informar os casos de morte, tá bem? O sistema de informações sobre a mortalidade, que é chamado de SIM, o subsistema SIM, ele faz uso de quê? Da declaração de óbitos, tá? Que é o DO, com instrumento padronizado de informação. Então, o indivíduo morreu naquele hospital, geralmente quem faz é o serviço social ou então um setor de processamento de dados, que vai lá e notifica o indivíduo que morreu, a causa da morte dele tem que ser informado no sistema. Como também é feito o sistema de informações de nascidos vivos. Nasceu, que é o SINASC, tem que ser informado. Nasceu filho de fulana de tal dos Anzóis, tá? Então, informações a respeito de quem? Da gestação. Aí tem todo como se fosse um protocolo que você vai preencher. Informações da gestação, parto, as condições de nascimento, tá? O tipo do parto, cesáreo, parto normal, aí você informa as condições de nascimento, possibilitando conhecer o perfil de nascidos vivos. O sistema de informações hospitalares, que é o SIH. O que o SIH faz, professora? Existe um sistema? Existe um protocolo obrigatório. É o sistema de internação hospitalar. Quantos indivíduos estão internados? Quantos indivíduos internaram hoje? Quantos indivíduos internaram essa semana? Quantos indivíduos internaram esse mês, esse semestre? Quais foram as causas da internação? Então, tudo isso tem que ser preenchido, tá? Se faz necessário ser preenchido. E assim vai se alimentando o sistema de um modo geral, tá bem? É dessa forma que a gente vai saber quantas pessoas morreram de infartos, quantas pessoas morreram por sepse, né? Sepsemia, quantas pessoas morreram por dengue, quantas pessoas morreram por H1N1, quantas pessoas morreram por coronavírus, tá? Covid-19, vitimadas pelo Covid, e assim sucessivamente. Quantas morreram por AVCs, quantas morreram por diabetes, e assim sucessivamente. Mas tudo isso é informado, tá? E essa cobrança, ela parte de onde? Da saúde coletiva. Protocolos da saúde coletiva. Professora, então, UBS, hospitais, são obrigados? Sim, são obrigados. Particulares ou públicos são obrigados a notificarem, a fazer as notificações, as anotações, tá? E esses indicadores de mortalidade e morbidade, eles existem? Sim, tá? Os municípios precisam indicar quais são as suas maiores causas de morbidade de doenças, né? Os agravos e doenças, como também precisam informar as maiores causas de doenças que existiu naquele município, naquela comunidade, naquele bairro, naquele estado, tá? Isso tudo é informado. E serve para alimentar qual sistema? Primeiro, o sistema
sistema do município, segundo, o sistema do estado e terceiro, o sistema do Ministério da Saúde, tá? Viu? Então, se faz extremamente necessária. Quando você tem em uma população muitas pessoas com diabetes, que é uma morbidade, já se sabe que você pode ter ali várias sequelas desse diabetes, dentre eles o quê? AVC, amputações, tá? Várias sequelas. Então, precisa estar muito atento a isso. E a gente só faz a indicação do que pode causar mortalidade e morbidade? Não. Você faz a indicação dos agravos e doenças que chegam, tá, no ambiente hospitalar ou no posto de saúde. Quando você vai preencher os indicadores de mortalidade e morbidade, você tem que preencher o CID. Morbidade, uma doença que já existe ali, então você coloca o CID. E a mortalidade, você vai dizer a causa daquela doença. Morreu de quê? Tá? Você vai dizer do que aquela pessoa morreu. Você não pode simplesmente dizer que a pessoa morreu. Morreu de quê? Quem morre, morre de alguma coisa. Então, aí você vai colocar ali a causa daquela morte. E essa causa de morte é com essa notificação que você leva a um cartório e a partir daí você vai tirar o atestado de óbito. Não se tira atestado de óbito sem esse protocolo, ele é obrigatório, tá? Ah, professora, é um bebê, acabou de nascer e já morreu. Sai com o papel dele também, tá bem? Não importa, nasceu o de nascimento, morreu o de morte, mas tem que ter, tá? Então, a gente tem indicadores tanto da mortalidade, indicando as causas da morte, e da morbidade, os agravos que podem levar indivíduos e comunidades à morte. Isso se faz necessário. Quando você vai dando essas informações, você consegue perceber em um mês, em um trimestre, em um semestre, a demanda de morbidades ou de mortes que aconteceram naquela região ou naquele estado, tá? E também naquele país, mas isso precisa ser muito bem alimentado, tá? E isso funciona direitinho, viu, pessoal? Professora, mas são casos virais, precisam ser informados? Claro, independente de ser viral ou não, precisa ser informado, tá? Se faz necessário fazer as notificações. Como é que a gente sabe que no ano de 2019 tantas pessoas morreram de H1N1? Porque foi informado, se fez necessário essa informação, tá? Tantas pessoas morreram de dengue e a dengue hemorrágica é necessário, tá? Só um pouquinho, só admitindo aqui os colegas. Ok, vamos voltar aqui. Só um pouquinho. Quando eu falei para vocês aqui do SIS, esse SIS, pessoal, ele é um sistema de informação em saúde e ele é interno. Ele é um controle interno que existe nos municípios. E aí, no final de cada mês, ele é alimentado, ele é informado. Você baixa lá tudo que foi informado. Vamos pensar em rede, né? Tem o hospital, tem a UBS, e aí eles ficam ali alimentando diariamente os sistemas. Chega um dia em que o analista desse sistema, por exemplo, no final de cada mês, dia 30, ele vai lá, baixa tudo isso do sistema
e aí ele vai lançar no sistema do Ministério da Saúde, tá? Essa informação. Então, esse sistema de informação de saúde, a gente chama ele de mecanismo. É o mecanismo de coleta, que vai coletar os dados de forma interna e vai fazer o processamento desses dados, tá? A análise desses dados. Quantas pessoas morreram no município? Tantas. Quantas pessoas foram internadas? Tantas. Quantas pessoas novas foram diagnosticadas com AIDS? Tantas. Quantos partos foram realizados? Tantos. Teve morte materna? Tantas. Ou então, se não teve, zero. Teve morte de recém-nascidos? Tantos. Se não teve, zero. Mas tudo isso precisa ser informado. Professora, eu achei que só informasse quando tivesse quantidade. Quando não tem quantidade, você coloca zero lá, tá? Mas você não pode deixar de informar, tá bem? É porque é a partir dessa informação interna municipal que vai possibilitar, pessoal, que tenha o planejamento para o ano seguinte, tá? Um planejamento, uma organização, tá bem? Para o ano seguinte, uma avaliação dos serviços de saúde. Isso é tão sério que a partir daqui, dessas informações, isso implica em concursos públicos, porque aí você vai, a partir dessas informações, perceber, eu tenho tantos médicos para tantas pessoas. Então eu estou com um déficit, eu tenho um gap aqui, uma lacuna, um gap, um espaço, então eu tenho que abrir um concurso para tantas vagas. Eu tenho tantos farmacêuticos, por exemplo, no nosso município, mas eu tenho quantos habitantes? Tantos habitantes. Então eu tenho um gap aqui, eu tenho um espaço, uma lacuna que precisa ser preenchida. Então, vamos abrir um concurso e colocar tantas vagas. Porque a gente sabe que essa população, ela cresce diariamente, tá? Então, a razão dos concursos municipais, estaduais e federais é para justamente acompanhar o ritmo da população, entendeu? É por isso que a gente percebe, esse concurso que teve no finalzinho do ano passado, foram 1.000 e poucas vagas. Aí o concurso anterior a esse não foi essa demanda de vagas, foram só 400 vagas. Por quê? A população cresceu muito, né? De 2012, que havia sido o último, para cá. Então, em 8 anos, a gente teve um aumento significativo da população. Então, a gente tem que fazer uma proporção. Eu preciso de tantos enfermeiros, porque eu tenho tantos bairros na estratégia saúde da família para ser coberto. Eu preciso de tantos farmacêuticos, porque eu preciso cobrir essa demanda, tá? Eu não posso ter bairros descobertos, eu tenho que prezar para ter bairros cobertos dentro da cobertura estratégia, né, da estratégia saúde da família, que é o PSF. Então, eu preciso o quê? Eu preciso aumentar a minha demanda de profissionais para atender essa população, tá? Então, essas informações que são passadas com relação a agravos de saúde, a doenças, tá? Isso serve como protocolo para ponto de partida para fazer essa análise populacional que vai servir para o IBGE e que vai servir também para o quê? Para um planejamento de ação. Quando você planeja ações, você precisa do recurso humano. O recurso humano somos nós da saúde. Então, como você precisa do recurso humano, você vai se planejar para isso, os gestores, que eu falo, né? De um modo geral, e a partir daí abrir concursos, ou seletivos, ou contratações. Porque você vai ter que cobrir essa demanda da população. O ideal é que não exista bairro descobertos, comunidade descobertas. Para isso, ou você faz seletivo ou concurso, ou você contrata, tá bem? Ok? Então, vamos adiante.